Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alho. Sejam bem-vindos. As pessoas que já assistiram já sabem, a pauta é o que estiver no meu Facebook, né? Basicamente é isso. Mas a gente acaba falando um pouco de tudo. Sobre política, sobre cachaça também, e sobre futebol. Hoje com a camisa do Vasco da Gama. Uma homenagem ao Vasco da Gama porque o clube não é o primeiro clube que aceitou negros, mas é o clube que enfrentou o racismo ainda na década de 20, né? Então é um clube que o Brasil deve se espelhar, né, pela luta contra o racismo. É um clube que venceu uma segunda divisão em 1922, em 1923 disputou o Carioca e ganhou com 12 jogadores negros. Depois houve uma revolta dos grandes clubes cariocas para que o Vasco não mais não disputasse com jogadores negros, né? Inventaram lá umas teses que analfabeto não podia jogar, alguma coisa assim, para como a população negra sofria, né? Não tinha acesso aos bens culturais e materiais, né? Para alijar do processo. Mas a direção do Vasco bancou a disputa e venceu, e o Vasco é o primeiro clube a vencer uma batalha, pelo menos, contra o racismo. Neste mesmo item sobre o racismo, tem um texto de hoje, pelo menos eu vi hoje, foi publicado hoje, no Clique Soledade, da Sheila Mariane Rocha da Silva, soledadense, e aqui escreveu sobre a representatividade para a criança negra. Porque a criança negra e a criança branca, elas recebem as mesmas informações. Então vem os desavisados e dizem, mas os negros são racistas. A representatividade a carga cultural, porque isso é cultura, né? O que se transmite de um para o outro e do nosso modus vivendi é cultura. Nós temos que mudar culturas, produzir novas culturas, né? E valorizar culturas. Aquilo que é positivo do ponto de vista civilizacional. Palavra de domingo, né, Geise? A gente tem que valorar e aquilo que é contra a dignidade da pessoa humana a gente tem que excluir. Eu recomendo muito esse texto da Sheila. Sei que vai ter uns desavisados aí que não se propõem a estudar e que não vão entender ou vão querer dizer essa velha coisa, né? Os racismos não existem no Brasil, essas coisas. Mas ali ela prova e ela trabalha muito bem essa questão da representatividade. Para dar um exemplo concreto, talvez fosse importante a gente aprender na sala de aula que em um determinado momento histórico os negros começaram a participar do futebol, né, por uma luta de negros que se impuseram frente a uma sociedade branca e racista, né, para que hoje a gente pudesse ter um pouco menos de racismo, que ainda existe e ainda é bastante violento. O Jorge Augusto ele tá dando boa noite. Boa noite, Jorge Teixeira. Palmas, né? Parabéns para a coragem dos dirigentes da época do Vasco. Exato. É bem emocionante essa época, essa disputa do Vasco. E depois, a história do Vasco é uma história muito interessante, gente. O São Januário foi construído. O São Januário, o estádio da Ponte Preta e o Beira-Rio são os três estádios que tiveram, pelo menos dos clubes mais importantes que eu tenho conhecimento, tiveram a participação das suas torcidas na construção do estádio. Então o Vasco já carregava essa carga de ser um clube popular, clube dos negros, e construiu o São Januário a partir dos seus torcedores, e foi no São Januário que o Getúlio escolheu para fazer os seus comícios, e foi no São Januário, em 1943, que assinou a consolidação das leis trabalhistas. Então o Vasco tem uma história importante no Brasil, né? No Brasil, porque esses fatos são a nível nacional. Tá? Mas vamos lá. Eu anotei aqui várias coisas para falar. Esse artigo da Sheila, quero sublinhar mais uma vez. E eu anotei para falar que sobre, eu já compartilhei essa semana, e agora está aí para o Bolsonaro aprovar o orçamento, vai aprovar já com os 2 bilhões para o fundo eleitoral. Deixa eu tomar um trago antes dessa. Vou colocar o comentário do Daniel. Sorte que quem segura a câmera não toma cachaça. Senão ia tremer no vídeo. É verdade, Daniel, é verdade. A câmera está bem segura pelas mãos da Geisiane Garcias. Bueno, o que é o fundo eleitoral e o fundo partidário?
Desde 95 existe o fundo partidário que existe para manutenção dos partidos. Até 2015 era permitida vamos dizer assim, o financiamento privado das campanhas através das empresas, que a gente viu no que deu, né? Que é o mote lá da Lava Jato, ou seja, que as empresas financiavam as campanhas como se aquilo fosse novidade. Aquilo está no site do TSE, como diz aqui no Rincão dos Laudos, tudo a vida. Sempre teve lá. É só olhar lá, ver quem financiava quem, e as empresas financiavam todo mundo. 2016 foi a primeira eleição sem o financiamento privado de campanhas. E aí foi um show dos CPFs, de todo mundo, porque é brabo. Aí tu tinha que pegar o CPF de alguém e tentar dizer, e foi isso que aconteceu. Como é que tu vai financiar uma doação de 5 pila uma eleição em São Paulo? Aqui em Soledade. Eu falo disso com a maior tranquilidade do mundo, porque eu sempre fiz campanha sem dinheiro, coordenei o PT, nós nunca ganhamos dinheiro de nada, nem de fundo partidário, nem de fundo eleitoral, perdi a maioria das eleições e tô aí de cabeça erguida tranquilo. Agora o negócio é o seguinte, a gente tem que fazer um debate racional. Acharam o quê? Que ia tirar as empreiteiras de financiar e ia ficar sem financiamento? Os partidos deram um jeito, aprovaram no orçamento e hoje nós temos uma espécie de financiamento público das campanhas eleitorais. É isso que existe. Os que disseram que era da nova política e blá 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 blá, tem lá o presidente que vai sancionar os 2 bilhões do fundo eleitoral. Se isso é pouco, se é bastante, se é muito, se não é para ter nada, o fato é que quem disse que ia acabar está aí sancionando a lei. Porque a democracia tem um custo. A democracia tem um custo que é o dinheiro, a manutenção do parlamento, é a manutenção das instituições democráticas, todas elas, do judiciário, do legislativo e inclusive do executivo, né, que é inclusive obrigado por lei no Brasil a fazer consultas populares, né? Isso tudo tem um custo. Se nós fosse governado por robôs, não precisaria nada disso. Agora a gente também não teria espaço para o diálogo e para o debate. Se a gente tivesse campanhas que não precisassem de nada de dinheiro, também nós teríamos outro modelo de democracia. Agora, vamos trabalhar a realidade. Como é que as pessoas fazem campanha no Brasil? As pessoas botam do seu dinheiro, daí os pobres estão alijados do processo, mais ainda. Mais ainda. Então esse é um debate que tem que ser feito com muito carinho, com muita atenção e com muita valoração da democracia. Tá? Bueno, pontuei, tá? Então sempre existiu fundo partidário e agora existe fundo partidário e fundo eleitoral. Existem as duas coisas agora, uma espécie de financiamento público das campanhas. Ainda sobre democracia, que eu entendo, gente, que de 2016 para cá, nós vivemos uma democracia de 88 até 2016, até o golpe. Porque alguém ser alijado da presidência da República por crime de pedalada fiscal, que por suposta pedalada fiscal, que não é crime, que é no máximo um erro administrativo, que sequer aconteceu, né? É algo grave, porque como eu acho grave o que aconteceu com a Dilma, eu acho grave o que aconteceu com o Rafael Guerra em Caxias, que é meu adversário político, é da direita. Não existe as pessoas deslegitimarem o voto popular porque simplesmente não gostaram do governante, né? As pessoas que foram eleitas no voto vão ser derrubadas no voto porque se representam projetos políticos. O Jorge Augusto está perguntando aqui. Esse financiamento público, como será distribuído entre os partidos e se em algum momento esse financiamento é positivo? Eu acho que o financiamento público, desde que bem regrado, seria o ideal. Ou seja, que os candidatos recebessem mais ou menos a mesma quantia e pudessem gastar somente aquele valor. Essa é uma ideia de financiamento público que o PT defendeu por muitos anos. O que acontece desse semipúblico aí do Brasil? Como ninguém teve coragem de debater isso da maneira adequada, o que aconteceu em 2016? Os partidos se viram sem dinheiro nenhum para fazer campanha, não podia pegar dinheiro com as empresas, não tinha de fundo eleitoral, não tinha coisa nenhuma. Então eles incluíram no orçamento e delegaram as direções partidárias para cuidar desse dinheiro. Seria melhor que houvesse uma regulamentação disso, para isso chegar também aos pequenos municípios, né? Isso não chega, pelo menos do PT, que eu participo ativamente, dos outros partidos eu não participo, né? Mas eu imagino que não chegue também, né? Agora, também nunca teve uma verba tão grande, é possível que agora passe a chegar e que essa verba seja, de fato, muito grande, eu não tenho noção disso. O fato é, o que eu quero salientar, é que existe um custo para a democracia.
Eu acho que tem que ter fundo eleitoral. O valor a gente pode discutir. Agora, essa ideia de que a democracia não tem que ter custo nenhum, que todo mundo é igual e cada um bota o seu dinheiro, tá, mas aí que todo mundo bota o seu dinheiro. O Joãozinho lá da vila não tem para botar dele, não pode ser candidato a vereador, não pode ser candidato a prefeito, e os candidatos a prefeito, a vereador, a deputado vão ser os mesmos de sempre, os coronéisinhos de cada região, de cada município. Né? É isso que acontece. Então tem que fazer um debate profundo, assim como o debate do racismo, que eu iniciei falando aqui, tem que ser profundo, o debate sobre financiamento público ou privado de eleições tem que ser feito com a profundidade necessária. Tomar mais um gole que cansei agora. Vocês vejam, eu publiquei hoje o The Intercept. Estou melhorando meu inglês, né? A questão do Bibo Nunes. O Bibo Nunes foi eleito com uma carrada de voto no Rio Grande do Sul pela nova política. Ele está ali o rei das falcatruas. É o rei das falcatruas. Para ver como o discurso fácil vinha aqui dizer assim, só contra o fundo eleitoral e blá blá blá, estão roubando dinheiro do povo, dinheiro da educação, dinheiro da saúde, blá blá blá. É isso que ele falava antes. Agora estão brigando pela verba do fundo eleitoral para dentro do partido para beneficiar só os deles. Bom, mas isso é um problema de como os partidos funcionam. No meu partido se define pelo diretor nacional em ampla discussão, aberta e pública e vaza para tudo que é lado, inclusive. Para o bem e para o mal, né? Agora, tem outros partidos que não é assim. O Bolsonaro não está dizendo que quer o fundo eleitoral do PSL, partido do qual ele saiu para fundar a ANAL, a Aliança Nacional. Bueno, né? Mas cada um é responsável por aquilo que está defendendo, né? O meu partido tem um monte de defeito, mas eu conheço eles, tento solucioná-los internamente e participo da vida política. E não acredito em comunidade de anjo. Essa história de partido puro e não sei o que, isso me cheira ao nazismo. No meu partido tem gente boa, tem gente não tão boa, né? Porque eu não estou debatendo qual que é a pessoa que é boa, qual a pessoa que é ruim. Estou defendendo projetos para o país e para o mundo, inclusive, que é uma coisa que nós tínhamos que estar debatendo hoje, inclusive, espero chegar lá, que é sobre o imperialismo norte-americano fazendo atentado terrorista. Matar um general de um outro país sem ter guerra declarada é um atentado terrorista. Não interessa os Estados Unidos que fez, se fosse o Irã que tivesse feito, é condenar. Não dá pra gente tolerar isso. E o Brasil, que sempre teve uma posição conciliatória, que a gente sempre defendeu uma política externa independente e que hoje estamos com uma política externa de puxa-saquismo dos Estados Unidos, isso é vergonhoso. Nosso chanceler saiu de férias hoje. No momento histórico mais importante, no momento internacional mais importante, nosso ministro, o chanceler, o Araújo, que ele é doido, talvez até seja melhor para o mundo que ele saia de férias. Mas ele saiu de férias, gente. É como se o secretário do Estadual da Educação do Rio Grande do Sul saísse do cargo agora em meio a uma greve. Tipo, é quando tem um conflito, uma coisa importante, que ele está lá escalado para ajudar, né? Ele vem, atrapalha e ainda vai embora. De fato, talvez seja melhor ir embora, né? Mas o fato é que é vergonhosa a posição do Brasil, um país que tem tradição de conciliação, que tem aqui dentro todas as etnias do mundo, acho que estão aqui, né? Nós temos uma comunidade sírio-libanesa no Rio Grande do Sul, extensa, né? Por exemplo, que é lá do Oriente Médio, né? E nós temos um governo que simplesmente, se o Trump disser que é para matar, então vão matar, não interessa quem é. E alguém acha mesmo que tem alguma boa intenção dos Estados Unidos nesse ataque ao Irã? Não é só pelo petróleo, pelo poder na região? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida nisso, até gostaria que me falasse para me alertar, né? Mas eu ouvi os melhores especialistas, inclusive de direita, e não há dúvida de que é uma ação, interesse interno para a reeleição dele, porque uma guerra une seu país, né? Pega o caso do Brasil. Até ontem nós estávamos reclamando do preço da gasolina, dos roubos do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, das milícias, do salário mínimo que não aumentou adequadamente, do desemprego no país, da falta de uma política de aceleração do crescimento e do desenvolvimento social, político e econômico do país, e agora nós estamos rezando para não ter uma guerra. Veja como uma guerra é boa para os que mandam, né? Porque daí ninguém mais fala em Flávio Bolsonaro, ninguém mais questiona a questão do salário mínimo não aumentar, né? E as coisas continuam como estão.
Então, por isso que essas grandes figuras, né, que infelizmente parecem umas crianças na coordenação, vamos dizer, do mundo, porque os Estados Unidos é o maior poderio bélico da história da humanidade, gente. Não tem como o Irã lutar de igual para igual com os Estados Unidos numa guerra. O que isso vai surgir? Vai surgir novamente dentro do Irã e no Oriente Médio alguns outros grupos terroristas que vão fazer atentado terrorista, porque é a forma que eles acham para se expressar. Lembrando que esse general combateu o Estado Islâmico, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos matou ele. É isso, tá ali, tá dado. As informações estão disponíveis. Tá ali no meu Facebook. O Henry Bugalho, por exemplo, é um cara que tá ali, disseca essas informações com muita profundidade, né? E é isso. Então, pro Trump é a melhor coisa do mundo. Pro Bolsonaro talvez seja bom, porque daí aliena as pessoas com esse debate, que é muito sério, de fato, mas esquece dos problemas que, né? A fome, o desemprego passa a ser menor diante da possibilidade de tu morrer numa guerra, né? Não é, Gisiane? Alguma coisa? Sobre o fundo eleitoral ainda, o pessoal tá gostando desse tema. O Celso está dizendo, a opinião dele é a seguinte: a direita critica o financiamento público porque para eles não falta recursos. Já para a esquerda, seria a alternativa do ponto de vista de um processo menos desparelho. Exato. Também temos... Celso Garzella, lá de Palmeiras das Missões. Um grande abraço, grande Macro Norte. Tem o Christian também, que... É isso, o financiamento público seria para, vamos dizer assim, a gente tornar mais justa a disputa, né? Inclusive, candidatos que é possível, né? Como diria o grande Tim Maia, no Brasil existe pobre de direita, né? Existe, é uma coisa que existe. Então pode estar lá no partido da direita, também vai poder receber isso e disputar de forma mais equânime uma eleição, né? O Christian também, ele falou que... Só um minuto aqui, deixa eu voltar. O povo reclama do fundo eleitoral e grande maioria troca o voto por gasolina. É isso, a gente tem que promover um amadurecimento da democracia. Isso é um fato. No Brasil existe muito compra de voto. O Christian tem razão. A gente já disputou centenas de eleições, sabe, né? Que isso acontece. A gente não quer que aconteça, mas infelizmente o poderio econômico ele vem e sufoca, e aí o trabalhador, as pessoas, às vezes muitos inclusive que não precisam, que é pura sacanagem inclusive, acabam caindo nessa coisa da venda do voto. Tem inclusive uma tese um pouco mais radical, Christian, que diz que todo mundo vende o voto, cada um a seu preço, né? Eu espero que isso não seja verdade, né? Tem famílias de classe média que não precisariam vender por 1 quilo de açúcar, mas pedem um emprego para algum familiar no município, né? Que de repente tem outra família que não precisa do emprego, mas precisa de uma benesse outra qualquer, né? E aí pede aquilo. Então é mais ou menos sobre aquela minha tese do crime. Cada um está sujeito a cometer o crime frente à sua realidade econômica, financeira e social, né? Econômica e social, né? Enfim, eu acredito na democracia, acredito no convencimento que as pessoas podem convencer sobre seus programas, seus projetos, e que nós possamos ter uma democracia baseada em projeto político. Projeto, quando eu falo, é como vamos viver, é um projeto de sociedade. A Lisete está falando que adora o programa. Tá te mandando um abraço. Um abraço pro Ronaldo, nosso amigo lá de Passo Fundo. E o Thiago Muniz, ele grande tá... abraço. O Ronaldo, meu primo? Não, é meu amigo lá de Passo Fundo. O teu amigo? Isso. Tá. O Thiago Muniz tá dizendo, algum dia tem que fazer a live com a camisa do Grêmio. Olha, eu tô pegando clubes representativos, né, Thiago? De alguma coisa que eu queira expressar. Bom, o Grêmio, se houver um movimento do Grêmio para não aceitar, por exemplo, o apoio financeiro, mas é o patrocínio lá da Avan, que o Vasco não aceitou, talvez eu tenha essa coragem, né? Talvez eu tenha essa coragem. Mas o Grêmio hoje, infelizmente, é um movimento, inclusive, dentro da torcida do Grêmio, sobre esse poderio e esse alinhamento do Renato Gaúcho com o Bolsonaro. O Grêmio há muito tempo luta para não ser mais reconhecido como um clube branco e elitista, né? Que faça jus ao hino do Lupicínio Rodrigues.
Eu espero que isso aconteça, mas infelizmente hoje o Grêmio tá mais para lá do que para cá. Tá? Bueno, tem mais um monte de coisa. Vamos ver aqui, vamos ver. A censura do Porta dos Fundos, já falei? O especial de Natal do Porta dos Fundos, que eu já falei aqui, ele remete a algumas discussões bem profundas sobre os deuses que existiam antes de Jesus, algumas similaridades, algumas coisas. O Deus do Antigo Testamento, que era um Deus ruim, vocês podem ver, é um Deus que mandou o dilúvio, né? Ele remete a algumas coisas importantes, mas eu, do ponto de vista humorístico, não achei grande coisa. Não é uma coisa que eu ri de ver, tá? Mas também não achei ofensiva a dignidade da pessoa humana, como a juíza de primeiro grau lá no Rio de Janeiro também não achou. Agora, um desembargador proibiu, censurou o especial de Natal do Porta dos Fundos. E contra a censura eu sou contra. E veja como o judiciário está a reboque da política, que o velho da van, aquele cidadão caloteiro e etc., ele tá pagando um aviãozinho lá em Itapema para que com a mensagem de que Lula ladrão, devolva meu dinheiro, uma coisa, Lula cachaceiro, devolva meu dinheiro. Cachaceiro até não teria problema, né? Mas, porque não é nenhuma ofensa, na minha modesta opinião, a menos que é usado de forma pejorativa. Mas chamar de ladrão, alguém atenta contra a dignidade da pessoa humana. Inclusive nós temos legislação no Brasil, mesmo que a pessoa tivesse cometido o crime, é proibida a execração pública das pessoas. As pessoas têm uma dignidade a ser preservada por serem humanos, né? E o judiciário autorizou isso. E agora o mesmo judiciário censura o Porta dos Fundos, que não há nenhuma ofensa à dignidade da pessoa humana. Então nós está na hora da gente voltar para 88, para a nossa Constituição. Algo mais? O Jorge está dizendo, eu sou gremista e entendo que não podemos aceitar o patrocínio do velho da van. Isso aí, Jorjão. Tamo junto nessa aí. O Christian está perguntando aqui. E a questão de Sucupira, parece que é jogo jogado? Que achas? Sucupira? É assim, eu acho que não é jogo jogado. Porque não existe jogo jogado nas eleições. Mas em Soledade tem hoje duas candidaturas muito fortes, na minha modesta opinião, e que eu quero ver diferenças entre elas. Eu até gostaria que a Marilda é minha amiga, o Edson Betim não é meu amigo, porque a gente não conviveu. Agora é uma pessoa que eu não tenho nada contra. Agora, do projeto político, nós somos opostos. A Marilda eu posso chamar de amigo, já trabalhei com ela, conheço e tenho uma relação de amizade. Tá? Agora, eu quero saber dela e dele qual a diferença do projeto político. Tá? Por exemplo, o prefeito Catânio hoje falou uma coisa que eu concordo com ele. Essa história, vão privatizar os serviços de patrulhamento e melhoria de estrada no interior. Tá? A prefeitura não vai ter uma patrola. Nós vamos cair naquela do Hélio Lorde de não ter ambulância. O Hélio Lorde privatizou as ambulâncias, daí chegava no dia que precisava de uma ambulância fora do... Não tinha. Agora nós temos um sistema híbrido ali. Tem as ambulâncias privadas e tem as públicas. Que é isso que o Catânio falou hoje, que eu até concordo. Até pode, uma estrada grande, lá da Cerca Velha, essa estrada que vai lá no Pinhal, fazer um contrato, seria difícil também dimensionar isso em termos de valores e de trabalho, né? Agora tu não vai ter patrola, uma rede escavadeira na prefeitura, mas isso não existe, isso é maluquice, né? Da esquerda, da direita que inventar isso, né? Nós precisamos defender o serviço público porque ele atende as pessoas. E, por consequência, vão defender o servidor público. E eu quero saber, em termos de projeto econômico, político, social, quais as diferenças entre o que a Marilda vai apresentar e o Edson Betim vai apresentar, ou outros candidatos que venham a surgir apresentarão. Eu estarei com aquele, com aquela, imagino eu, o PT ainda não debateu essas questões, né, que possa apresentar um projeto de desenvolvimento que possa ter, pelo menos, alguns elementos da esquerda. O Myron Horn, ele tá falando, por que não fala o nome do Luciano Hang? Acho que é assim. É porque às vezes eu me esqueço, só isso. Ele é um cara... velho da van, só isso. Ele é um cara de extrema direita. Se proibir o avião, está censurando ele também. Não está censurando porque ele está em flagrante delito. Ele está em flagrante delito, é proibido. Tem um limite entre a liberdade de expressão e a agressão à dignidade da pessoa humana.
né? Por isso que, por um exemplo, se alguém for preso agora, ela não pode simplesmente ir para todos os veículos de comunicação, sua foto, sua coisa, porque ela não foi julgada ainda. No caso do Lula, por exemplo, não há o julgamento final. E mesmo que houvesse, um exagero tu botar um helicóptero dizendo isso. Tu usar do poder econômico para massacrar uma pessoa, né? O que não é permitido pela Constituição. No caso do Porta dos Fundos, não há nenhuma execração pública a cristãos, a ninguém. Eu sou cristão e não me senti nem um pouco ofendido pelo aquele especial, embora eu não tenha gostado muito. Do ponto de vista humorístico, não é uma coisa que me fez rir demais, tá? Mas enfim, são manifestações, as pessoas têm o direito de não ser cristã. Aliás, eu não sei se Cristo seria desse cristianismo que se prega hoje, né? Porque Cristo fundou um movimento que respeitava e que inclusive dialogava com várias etnias, setores da sociedade e na construção da dignidade da pessoa humana. Alisson, tudo bem? É Gilson da Veiga. Pode me dizer se vão entrar com candidatura para prefeito? Um abraço. Não, esse é um debate que o PT ainda vai fazer em Soledade, né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente vai defender um programa, um projeto que tenha início, meio e fim, que esteja voltado à população mais carente, que seja capaz de induzir de fato o desenvolvimento, tenha uma participação do município no desenvolvimento econômico e social do município. Nós entendemos que isso é fundamental. E eu acho que tem que ter um projeto que provoque a cidadania em Soledade, as pessoas a participarem mais da política. Eu tenho dito que está difícil conviver em Soledade, porque me parece que as pessoas estão muito apáticas. O que as pessoas esperam de um novo governo em Soledade? Quando, por exemplo, coordenei lá a campanha do Catan em 2012, nós tínhamos uma coisa muito clara, precisava de geração de emprego, precisava de investir no distrito industrial, porque a gente tivesse capaz de estar pronto para o desenvolvimento. O distrito industrial é uma coisa que é abandonada hoje, né? Não há um debate na sociedade vivo sobre isso, né? Me parece que há uma comodidade, tipo assim, não vai dar certo mesmo, isso aqui é isso mesmo, né? Vamos lutar no máximo por um calçamento aqui, outro ali, uma linha de água a mais ou a menos. Eu acho que o Soledade merece muito mais do que está debatendo só o que está debatendo. E aí eu me sinto um pouco fragilizado nesse debate. Nós estávamos debatendo há 4, 5 anos atrás, tudo bem que a ideia é conjuntura nacional, trazer a Universidade Federal da Fronteira Sul para Soledade. E agora nós estamos debatendo o quê? Sabe? Eu acho que a gente precisa ampliar esse debate, né? O que a gente pode, de fato, fazer neste município para que ele realmente seja um município que alavanque o seu desenvolvimento e o da região. O Myron está dizendo... Fala do 1,1 milhão que Soledade recebeu. Foi dos royalties do pré-sal. Todo mundo recebeu, né? O pré-sal poderia estar recebendo mais, né? O pré-sal teve toda essa folia aí, foi reduzida a verba e tal. Mas recebeu provavelmente o Catan vai conseguir fechar as contas do ano passado por conta disso aí. Outros municípios, todos os municípios do país receberam. O pré-sal foi uma dádiva, foi encontrado em 2007, durante o governo Lula, né, por capacidade de prospecção da Petrobras, empresa pública que tem monopólio do petróleo no Brasil e que há de continuar tendo, embora entregou, né, um monte dessa capacidade, né, para as multinacionais, ou seja, aqui eles não precisaram largar bomba nem matar general, eles estão se apropriando, inclusive tem uma lei que pode se apropriar de 25% do território, podem comprar terras no Brasil, estrangeiros, até 25% do território de cada município, o que era proibido, lei do governo de agora. Então é algo também terrível. O Jorge está colocando aqui. Chamar o político de direita de velho da van é ofensa? O Lula de ladrão, não? É isso, né? São essas coisas que a gente tem que ter cuidado. Eu chamei velho da van aqui porque me parece que não há contradição, inclusive para saber quem é, tá? Mas é o Luciano Hang, né? É aquele lá, sonegador. Eu falo sonegador porque de fato tem processo que demonstra que ele é sonegador, né? Ele recebeu o dinheiro do BNDES. Eu sabia que o BNDES, dizia os bolsonaristas antes do Bolsonaro ganhar a eleição, que é uma caixa preta do BNDES. Eles foram lá, viram que os Estados Unidos é quem mais recebeu o financiamento e que o velho da van.
lá de Passo Fundo. Falando de novo sobre a questão... Aleimar, pra lá do Jacuí. Falando de novo sobre a questão do Porta dos Fundos. Eles não feriram, então, o artigo 5º? Pois eles atacaram a dignidade da fé. Não, Perdi não a parte que você falou antes. Não acho que atacaram a dignidade da fé. Eles fizeram, inclusive, algo bem profundo. Para quem estuda, eles trabalharam as religiões antigas, eles trabalharam o Deus do Antigo Testamento. Qual é a boa nova que Jesus trouxe? Jesus apresenta um Deus bom e justo. O Deus do Antigo Testamento era um Deus, claro que ali tem um exagero, para ser engraçado, mas era um Deus ruim. Era um Deus que trazia, vamos dizer assim, que castigava as pessoas, né? Tem a outra, a hora lá que Jesus sonha lá e tal, ele entra em contato com outros deuses. Vocês sabiam que os cristãos são minoria no mundo, gente? Desculpa falar. A gente é minoria no mundo. A maior parte do mundo não acredita em Jesus Cristo. Sabe? São bilhões de pessoas que são islâmicas, que são de outras religiões, tão grandes e com valor, porque a fé que funda as pessoas deve ser do amor. É isso, eu não vi nada de ódio naquele Cristo ali. Se fosse fazer uma crítica, eu fazia a crítica lá que na hora das energias, a vermelha era ruim e a positiva era azul. Que inclusive reforça esse negócio do vermelho como ruim. É a única crítica que eu faria, assim, exceto a parte humorística que eu não achei grande coisa. Não rolei de rir. Não. Mas falando sobre fé, gente, assistam Os Dois Papas. Filme maravilhoso. Mesmo o Ronaldo, acho que não é católico. Assista porque é um debate muito profundo sobre o que é fé, o que é religiosidade, sobre o que é viver de fato princípios de dignidade, de amor, de tolerância, de respeito. O Jorge está dizendo que a Constituição é laica, né? Portanto... Exato, o Estado é laico. O Estado não pode se meter nisso. O Estado tem que garantir as pessoas que possam professar a sua fé, que possam escolher a sua coisa. Agora, alguém, inclusive, duvidar da existência de Jesus é uma coisa que tem fundamento histórico, por exemplo. É permitido isso, não é ilegal. Né? Não há nenhuma ilegalidade nisso. A Sandra Mara, vereadora Sandra de Fontoura Xavier, olha só, a minha mãe, velho da van, tem muita diferença de ladrão. Exato. Muita, para mim tem muita. Bastante. Estratosfericamente. Tá bem, pessoal? Teria ainda muito mais, mas muito obrigado. Acho que foi a live que mais gente participou. Uma maravilha. Tá ali um monte de gente assistindo. Um abraço a todos. Uma boa noite, que a gente possa, de fato, construir Hã? Falar do canal e tal. Ah, o canal, gente. Agora tem canal no YouTube. Eu anunciei esse dia que o nome era Cachaçinha com Alho, mas tive que mudar porque eu sou advogado, né? E fui mandar um e-mail e aí a conta Google muda pra todo mundo. Aí fui mandar um e-mail, saiu lá Cachaçinha com Alisson, com alho, aí não deu, né, cara? Aí tive que mudar, botei Alisson Ferronado de novo, tá? Porque isso aqui é só uma parte da minha vida, né? A outra é ser advogado, tá? Um abraço a todos, se inscrevam no canal no YouTube que vão receber sempre que tiver live, não puder assistir na hora, vai poder assistir depois, tá? Grande abraço, uma boa noite.